Saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe. Deus tem um projeto para a sua vida, meu amigo e minha amiga. Deus te ama, pois no Salmo 139, versículo 16, diz que o Senhor te viu ainda em forma no útero de sua mãe. Ou seja, Deus ele tem um projeto para a sua vida. Não desista. Você é joia preciosa do Pai. Não tem preço. Deus colocou uma palavra em meu coração. Aqui quem vos fala é seu irmão em Cristo, irmão Júlio. Jesus te ama. Deus colocou uma palavra em meu coração e eu vou compartilhar com você. Abram a vossa Bíblia no livro de Isaías 43, versículo 2. Diz assim: E quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimará, nem a chama arderá em ti. Nós vamos trabalhar nesse versículo e eu vou mostrar a você as 3 maiores forças da natureza que Deus domina. Quais são as 3 maiores forças? Para mim, é o fogo, a água e o vento. São forças impressionantes da natureza. Então, aqui no livro de Isaías diz: quando passares pelas águas, estarei contigo. Deus, ele é contigo. E nós vemos esse versículo, eu vejo esse versículo de 3 maneiras: passado, presente e futuro. Ou seja, passado, contemporâneo para a nossa época, e escatológico para o futuro. Pois no passado nós vimos a mão de Deus se manifestar sobre o seu povo. Por exemplo, lá em Gênesis 7, do 7 a 10, e Gênesis 8, do 1 ao 3, nós vamos aprender que Deus ele pede a Noé para construir uma arca, porque Deus ele tinha se arrependido de ter feito a humanidade. Então a humanidade se separou de Deus, voltou às coisas pagãs, esqueceu de Deus. E lembra o que Deus diz em Josué, capítulo 1, versículo 8? Não aparta da tua boca o livro desta lei, antes nele medita dia e noite. Até os reis daquela época tinham que ter uma cópia do livro da lei na mão, para eles meditar, para eles ser bem sucedido. Então Deus, ele é maravilhoso. Ele pede Noé para construir sim uma arca. Ele dá a planta a Noé. Noé constrói a arca. Noé termina de construir a arca entre os animais. Entra Noé, seus filhos e suas noras. Poderia dizer suas noras. E Deus ele manda chuva na terra. E a terra alarga com o dilúvio global. Antes Noé pregava que ia chover. O povo não acreditava. Até porque naquela época não chovia chuva caindo do céu, mas era um vapor que regava toda a terra, todas as plantações. Então Deus manda chuva e o dilúvio global realmente aconteceu. Isso já está provado até pela arqueologia, pelos estudiosos. Pois bem, então nós vemos que Noé navegou sobre as águas e ele não foi submergido, porque Deus era com Noé e Deus ele é contigo. Jesus te ama. Por isso que seu coração está batendo nesse momento, porque ele te ama. Também, outra passagem da Bíblia que nós aprendemos e vimos a mão de Deus é a passagem pelo meio do mar. Você vai aprender lendo Êxodo 14, do 15 a 16 e Êxodo 14, do 21 a 28, a qual o povo de Israel, os hebreus, eles entraram no Egito e ficaram 430 anos no Egito. Deus levanta Moisés para libertar aquele povo do Egito. Através de Moisés, Deus ele luta. Nós vimos Moisés cresceu no palácio do faraó 40 anos, educado até para ser um faraó,
com todas as culturas do Egito, pois lá em Atos 7 vai dizer. E Moisés, depois de 40 anos, ele vai visitar um hebreus, e ele acaba assim matando um egípcio para defender um hebreus, porque os hebreus estavam sendo humilhados, chicoteados, e Moisés não aguentou ver aquela cena e acaba tirando a vida de um egípcio e é obrigado a fugir para o deserto. Ali no deserto, Deus aparece a Moisés numa sarça que não se consumia e pede a Moisés voltar para o Egito para falar com o faraó para libertar o povo. Durante muitos períodos de luta, cerca de 40 anos, até que Deus envia a última praga das 10 pragas, que se chama praga que pregam, e aí o povo, o faraó, por último, quando acontece a última praga, a 10ª praga, a morte dos primogênitos, o faraó deixa os hebreus sair. Os hebreus foram embora, só que chega no pé do Mar Vermelho, o faraó se arrepende, vem atrás e não tinha saída. Tinha uma saída, mas era muito perigosa, porque o povo não era destro para a guerra. Ali Deus pede a Moisés para bater o cajado nas águas e para dizer ao povo que marche. Moisés bate o cajado nas águas, o mar se abre e eles passam a seco. Nenhuma chama das águas, nada submergiu o povo, eles passou a seco. Diferente do exército do faraó, que ficou todos submergiu no mar e morreram, porque estava perseguindo o povo de Deus. Você é menina dos olhos de Deus. Então nós vimos a mão de Deus. Se passares pelos rios, eu serei contigo. Viu aí que lindo? E ainda aqui nós aprendemos com o livro de Daniel também. Daniel 3, do 7 a 10, você vai aprender. Os companheiros de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, eles foram jogados na fornalha de fogo ardente. Nenhuma chama queimou nenhum deles, nenhum fio de cabelo, porque o anjo do Senhor estava lá para proteger. Eu não sei qual é a fornalha que você se encontra nesse momento, mas eu sei que o anjo que estava com Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele está com você, ele é contigo. Também nós vemos Daniel jogado na cova dos leões. Nenhum leão comeu Daniel. Daniel foi poupado, porque o anjo do Senhor estava com Daniel também. Você vai aprender lendo Daniel 3, do 7 a 30. Nós estamos explanando o livro de Isaías, é o livro do profeta messiânico, que profetizou a vinda do Messias. 700 anos antes ele já falou, em Isaías 7,14, que a virgem ia dar à luz um filho. E nasceu, lá em Mateus se cumpre, 700 anos depois. Nós somos muito gratos pela palavra de Deus, porque é ela que nos direciona ao caminho que nós queremos andar. Glória a Deus, aleluia. Então Daniel foi poupado da cova dos leões. Também nós aprendemos aqui no livro de Mateus, capítulo 8, do 23 e diante, que Jesus apacigua a tempestade. Jesus, ele pega o barco, vai para outra margem, os discípulos seguem Jesus, descansando o seu corpo como um homem na terra, vem uma grande onda e o barco começa a balançar, os discípulos experientes começam a temer. Um deles tem uma atitude maravilhosa, toca em Jesus, que ele vai atender a sua oração. Talvez ele não atenda na hora, porque não é o tempo, mas no tempo dele, no tempo de Deus, você vai cantar o hino da vitória. Há 3 maneiras de Deus responder a sua oração. Uma é, vou fazer, meu filho. A outra é, espera um pouco. E a outra é, não, porque Deus sabe o que é bom para nossas vidas. Então Jesus, um dos discípulos toca em Jesus, e ele levanta, e ele acalma o vento e acalma o mar, e segue sim uma grande bonança. Mas o segredo está, tocar em Jesus. Ainda em Mateus 14, do 22 a 32, nós vemos Jesus, pela fé que escrito está na tua palavra, na Bíblia Sagrada, caminhando sobre
as águas, caminhando nas águas, para salvar os discípulos de uma tempestade. E nós vemos um dos discípulos, o Pedro, caminhar também na água, por pouco tempo, mas ele caminhou. Ele teve fé, mas sentindo medo se afundou. Mas Jesus caminhou nas águas, mas não se afundou. Ainda que passares, Isaías viu isso, ainda que passares pelas águas, pelos rios, eles não submergirão. Deus é contigo. Glória a Deus, aleluia. Para resumir, aqui nós vemos as 3 maiores forças para mim da natureza. Nós vemos o vento, a água e o fogo foram dominados por Deus. E a morte venceu muitos homens e foram ressuscitados. A Bíblia mais ou menos fala que mais ou menos umas 8 ressurreições na Bíblia, que pessoas morreram e ressuscitaram. Deus, ele ressuscitou. Mas que subiu para o céu e não morreu de novo, só foi Jesus. Toda a natureza é forte, mas a maior força do universo está em Jesus, porque foi o único que venceu a morte, por mim e por você. Jesus te ama. Coloca a sua esperança em Jesus. Não desista da sua caminhada. Essa é a mensagem que Deus põe em meu coração. Então lembre disso. Deus é maior e Ele está contigo. Deus abençoe a cada um.